vamos colocar daqui em 2 Crônicas 7, versículo 14, que fala assim: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Irmão, às vezes nós perguntamos a Deus se estamos ouvindo. Às vezes temos a impressão que as nossas orações não têm valido de nada. Muitas das vezes a gente está precisando da melhor resposta e a gente pensa que Deus não está do nosso lado. Que às vezes a gente pensa que a nossa oração ela não tem valido de nada. Às vezes temos a impressão que quanto mais oramos, às vezes temos a impressão que Deus não está conosco, mas é onde a gente nos engana, que Deus sempre está ali ao nosso lado. A impressão que Deus está estacionado acerca da nossa vida, do nosso favor, e nos questionamos a Deus por que tanta coisa na vida da gente, o porquê de determinada situação, por que somos assim quando nós passamos pelos problemas da vida, as lutas, pelas adversidades, que quando nos reportamos. E às vezes a gente está passando por diversas coisas. Às vezes a gente deixa tudo pra lá, tudo acontecer, mas muitas vezes a gente esquece de ver a palavra de Deus. A gente para tanto para reclamar que a gente esquece de viver a palavra de Deus. E ele fala bem claro: se o povo que se chama pelo meu nome orar e me buscar e se converter, ele sarará a nossa terra. Então, a gente, como cristão, ao invés da gente murmurar, ao invés da gente reclamar por estar acontecendo tal situação, a gente buscar Ele, a gente se entregar a Ele, na verdade, entregar a presença, esquecer as coisas da carne e viver as coisas do Espírito. Eu tenho certeza que Deus vai estar cuidando, mesmo que todos nós sabemos que primeiro vem a luta para depois vir a vitória. Mas para a gente ter a nossa vitória, a gente precisa estar firme. A gente precisa estar firme na palavra de Deus. Eu não sei o que está passando, mas calma, é que coloque o joelho no chão, se firme com Deus, peça a Ele, porque eu tenho certeza que Ele vai te ajudar. Nós mesmos pensamos que estamos perdidos no tempo. Parece que para você tudo acabou naquele momento, mas eu digo que não acabou, ali é só o começo da história. Eis que Ele é Deus todos os tempos e somos prova viva que Ele está ali para cuidar de nós. Que tudo que já aconteceu, muitas vezes a gente vê um milagre, muitas vezes a gente vê o nosso irmão receber a vitória, muitas vezes a gente fala Deus e eu. Eu já parei muito para falar isso, Deus e eu, mas eu sei que Deus está preparando coisas melhores para mim. E quando a gente pensa que Deus nos esqueceu, Ele tá assim, ó: ei filho, eu não esqueci de ti não. Eu vi o seu choro, eu vi cada lágrima que derramaste. Eu sou Deus antes da medicina, eu sou Deus de propósito, eu sou Deus que cura, eu sou Deus que resolve problemas. Você me buscou, você me adorou, você vive pra mim. Aqui está a sua vitória, está o que tanto tu pediste. Muitas das vezes a gente se entrega de alma a Deus, a gente segue o caminho de Deus. Deus está ali em cima da nossa terra e Ele vai mostrando para nós o quanto é bom a gente passar um pouco pelo gosto de algum, como é que eu posso me expressar? Uma coisa que a gente possa sentir o gosto do que é realmente viver para Ele. E a gente vê ali que a
a gente deveria estar muito antes nos caminhos de Deus. Quando a gente pega as coisas do passado, a gente vê tudo o que estava acontecendo no passado. Você era perdido, você não tinha paz, você pensava que tinha paz, mas você não tinha paz, você era treva. Você vive para Deus, você brilha. Você chega em um canto, você brilha. Você já percebe logo, nossa, você é luz. Sim, você é luz. Deus é a sua luz. Mas quando você estava nas trevas, você não tinha luz nenhuma. Tem um propósito na vida de cada um. De nós nascer, ele já tinha um propósito. E eu posso falar por mim, eu sou um exemplo de prova. E eu sou jovem, mesmo sendo jovem, todo jovem passa por uma luta, todo jovem passa por uma prova. Porque para ser jovem, para estar na presença hoje, todos nós sabemos que é. Mas a gente jovem primeiro, para depois a gente perceber que é Deus. Se a gente não estiver firme na promessa, todos nós sabemos o que pode acontecer. Eu vou contar um pequeno testemunho meu, né, de criança, assim, que acho que todo mundo sabe, porque a minha avó sempre conta que eu sou um milagre. E eu não pratiquei o milagre que Deus. Antes de nascer, eu tive um problema no rim, não foi? No rim. E me internaram. Minha mãe disseram que tinha que me ter. Só que eu não podia fazer, né, Vânia? O parto. Não podia. Não tinha. Tinha que ser imediato. E quando eu nasci com o lado do rim inchado e vermelho. E quando me contam isso, às vezes dá vontade de chorar, porque eu não vivi para Deus. Eu me afastei um tempo da igreja, não chegou nem a fazer um ano. Mas eu me arrependo até hoje de ter me afastado, de não ter continuado no meu bom caminho, por eu ter me desconvertido no caminho. Porque o meu milagre, eu não pratiquei o meu milagre. Eu abandonei tudo, joguei como os águas, veio uma treva, para depois eu me acordar e vir a minha luz de volta. Glória a Deus. É que muitas das vezes a gente quer desistir por pouca coisa, por coisas que estão acontecendo, sendo que Deus quer o melhor pra gente. Eu sempre paro para pensar o quanto Deus chora quando vê o filho dele fora da presença. Eu costumo sempre falar que por que me ver fora? Mesmo sabendo que somos pecadores e falhos, porque todos nós erramos, somos perfeitos. Perfeito só foi Jesus, né? Aqui na terra. Mas se a gente buscar um pouco, se a gente permanecer a nossa fé ali, porque nós vemos que é difícil. Principalmente para nós jovens, porque os jovens estão começando agora e sentem vontade de conhecer as coisas do mundo. Mas não, ao invés de a gente querer sentir vontade, a gente quando tiver vontade, olha, que o meu colega faz isso. Não, eu não vou fazer igual a ele. E sim, pregar para ele. Eu era assim, eu via meu colega fazer, eu queria fazer aquilo. Mas eu, não vou fazer, isso é errado. E hoje em dia, antes eu andava, com várias pessoas. Todo mundo era. Mas depois é real, que o meu verdadeiro amigo é Deus. Verdadeiro amigo é Jesus. Fecha a porta do teu quarto e conta tudo pro teu pai. Muitas das vezes a gente para pensar, a gente confia muito nas pessoas. A gente conta para as pessoas e muitas das vezes a gente não conta para Deus. Ao invés de contar para Deus, guardar ali para Deus, né? Para Deus nos acalmar, para nos acalentar, a gente conta para as pessoas. Eu era uma pessoa assim. Hoje em dia eu falo com a minha avó, hoje em dia eu falo com a minha mãe, eu recebo a palavra de conforto e eu vou orar. Vou pedir a Deus o meu bom caminho. Eu quero. Muitas das vezes a gente tem que viver mais para Deus. A gente tem que
parar e refletir e dizer, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui na terra? Qual é a minha obra aqui na terra? O que é que está acontecendo comigo aqui na terra? O que é que eu estou fazendo, vivendo para ti? E ali você para refletir e você vê que muitas das vezes a gente não está fazendo nada. Muitas das vezes nada. E será que eu vou pro céu assim? Será que eu estou vivendo assim? Eis que a melhor coisa é o joelho. Eis que a melhor coisa é você se converter, se entregar realmente para Deus. Dar o seu melhor para Deus. Para quando Ele voltar, as suas obras estão cumpridas aqui na terra. Igual se diz em Eclesiastes 12. Ali fala sobre os jovens, mas é uma reflexão para todos nós. Porque antes que venham os maus dias e os maus anos, dos quais nós diramos que não temos neles prazeres. Ali fala da sua juventude, o que você fez na sua juventude será o que você irá colher no seu envelhecimento. É uma palavra que faz a gente refletir. Nós jovens e nós senhores, nós senhoras, sabe por quê? Porque ali é uma palavra para todos nós. O que a gente está plantando? O que a gente está fazendo para Deus? O que tem agradado a gente fazer a Deus? O que tem nos confortar? O que a gente faz para Deus nos confortar? O que está acontecendo? Muitas das vezes a gente se pergunta muito isso. E quando a gente percebe, a gente está fazendo praticamente nada. E tudo que a gente planta aqui, a gente vai colher. Se você plantar frutos bons, você colherá frutos bons. Se você plantar frutos maus, você vai colher frutos maus. Mas a gente tem que plantar os frutos bons para Deus nos honrar depois. Para a gente subir, para cantar com Ele. E às vezes eu paro muito para pensar, mesmo eu sendo falha, eu penso, Deus, como será lindo o teu coral lá no céu. Tem um louvor que fala, só entra no céu quem aqui for fiel, santificação pra morar lá em Sião. Temos que ter fé, tem que ser santificação, temos que ser terra, é terra. Abre os teus olhos e perceba o que Deus tem para falar contigo. Perceba que Deus tem um propósito contigo, a promessa que Ele tem contigo, a cura que Ele tem contigo, os problemas serão prontos. Para mim e para Deus é uma pequena solução. Ele está resolvendo tudo, só basta entregar o seu caminho a Ele. Oh, glória! O segredo o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia. Ai, ai. Muitas das vezes a tristeza está querendo tomar conta do seu coração. Às vezes a tristeza está querendo tomar conta do meu coração. Mas Deus diz assim, ó. Respira. É tudo que você precisa fazer neste momento. Deus tem sondado tanto a tua casa. Deus tem andado tanto em tua casa e você não tem percebido. Mas Ele ainda diz que é Deus. Ele ainda diz que vai mudar o quadro da tua história. E você não está percebendo. Mas eu digo, abra os teus olhos. Dai-me a visão. Deus quer transformar a sua vida. Deus quer entrar na sua casa sem ter saída. Ele diz que é Deus antes da medicina. Ele está curando. E eu não sei quem. Ele está fazendo milagres. Eis que Deus é Deus. Muitas das vezes a gente pensa que Deus nos esqueceu. Mas é assim, ó. Deus ainda não te esqueceu. Ele mesmo vai te levantar. Tudo que Jesus lhe prometeu se cumprirá. Muitas das vezes a gente pensa que tudo acabou, que a nossa vida acabou, que você não tem ninguém mais com você. Mas Deus está ali, ó. Ele está dizendo, eu estou sarando a tua terra, eu estou cuidando de você, eu estou mudando o quadro da sua história. Amém.
disse que se não tivesse ninguém na terra para o adorar, ele ia mover as pedras. Imagina, ele movendo as pedras para falar contigo. Meu Deus. Temos que ser boca de Deus, temos que ser boca de palavra, temos que ser boca de louvor. Eis que Deus habita na tua casa. Chama Ele, convida Ele para fazer morada na sua casa. Convida Ele para estar ali contigo. Se você vai sair, Jesus, eis comigo. Se você vai para a igreja, Jesus, vamos comigo. Porque eu tenho certeza que a primeira coisa quando você entra na igreja, você sente a presença. Aleluia. Deus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai sem Ele. Eis que Jesus conforta o nosso coração. Ele vai sarando a nossa terra. Porque eu sempre costumo dizer: Senhor, ai de mim se não fosse o Senhor. Ai de mim se não fosse a tua misericórdia. Eu vou louvar para encerrar minha oportunidade, né? E que Deus abençoe a vida de cada um. Que Ele venha operar na vida de cada um. Que a gente venha ser mais forte na presença, firme na presença. Porque não é fácil uma vida espiritual. Muitas das vezes a gente deixa se perder por coisas da carne. Quando entrares na casa do Senhor teu Deus, tira a sandália dos teus pés, purifica o teu coração, o lugar santo é. Teus olhos têm que refletir o brilho do Senhor que há em ti. Não se contamine com o mundo, não. Diante de Deus ninguém se esconde, não. Santo todo o tempo, fora e dentro do tempo, vigiando sempre, sempre bem atento. Há uma nuvem de testemunhas que te cercam. Toda hipocrisia vem à tona e te conserta. No grande dia ninguém pode escapar. O pecado encoberto ele vai buscar. O juiz daquele dia estará a sentença. Céu ou inferno com a tua recompensa. No grande dia até os mortos vão ressuscitar. E ali todos os joelhos vão se dobrar. A noiva de Cristo é alva como a neve. Se hoje fosse o grande dia, como estão tuas vestes? Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel. Vigiai e orai, o noivo logo vem. Segue a paz com todas e a santificação, sem a qual ninguém terá o Senhor. A trombeta tocou e agora quem ficou vai procurar aqueles que ele criticou. O pastor subiu e as irmãs também. As crianças que cantavam, cantam em Jerusalém. Vão procurar na igreja, mas não vou encontrar. Onde estão os crentes que vinham adorar? Aleluia! E saiu a notícia que o mundo não acreditou. A igreja subiu, Jesus voltou. Só entra no céu quem aqui for fiel. Santificação pra morar lá em Sião. Só entra no céu quem aqui for fiel.
pelo sangue de Jesus, vertido lá na cruz, hoje tenho salvação, obtive o seu perdão. Se não fosse o seu amor, o meu Salvador, obrigado, meu Senhor, por tua graça salve estou. Glória a Jesus, glória a Jesus, muito obrigado por tua luz. Glória a Jesus, glória a Jesus, graças te dou, meu Salvador. Agradeço a ti, Senhor, pelo teu divino amor. Hoje sou mais que vencedor, oh amado Salvador. Louvarei com muito amor, meu eterno Redentor. Só tu mereces o louvor, grande é o meu Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus, muito obrigado por tua luz. Glória a Jesus, glória a Jesus, graças te dou, meu Salvador. Glória a Jesus, glória a Jesus, muito obrigado por tua luz. Glória a Jesus, glória a Jesus, graças te dou, meu Salvador. Graças te dou, meu Salvador. Graças te dou, meu Salvador.